Boa tarde aos amigos e amigas. Mais uma gravação aí. Que Deus possa abençoar todo mundo. Então, irmão, o assunto que nós escolheu aí para falar hoje, agora, nessa gravação, é sobre a lei que opera, né? A lei corruptível dos políticos, né? Que forma, digamos assim, o consórcio do crime, que é a parceria dos políticos com o setor privado, né? Um consórcio. E é uma união ilegal essa aí, irmão, para você que não sabe, né? Eu já falei para vocês já, né, sobre a ilegalidade. Porque para que fosse realmente uma parceria legalizada, o setor privado teria que ter a sua lei e a sua moeda, assim como o setor público. Aí sim se constituiria parceria pública e privada. Porque ambos os parceiros têm ou teriam, né, leis próprias e moeda própria. E por incrível que pareça, nós vamos lançar moeda privada. Portanto, somente o reino de Cristo pode fazer esse tipo de parceria legalizada. E também nós temos uma lei própria, que é a lei de Deus. Lembrando que a lei de Deus, a lei própria de Deus, a forma de comando dela é do menor para o maior. Apropriada, digamos assim, o comando para fazer parceria com o setor público, que a forma de comando é do maior para o menor. Portanto, não pode existir a parceria pública e privada sem que seja identificado como consórcio do crime, somente o setor público elaborando lei e também circulando a moeda somente do setor público. Aí forma o consórcio do crime, estabelecendo no Brasil um regime comunista como nunca se viu, irmão. Como nunca se viu, nem na China. Você pode ir em qualquer outro desses outros países aí, da China, Coreia do Norte. Não existe mais crime como existe no Brasil. No Brasil, o crime não se acaba, irmão, desse jeito. Desse tipo de consórcio aí de parceria não se acaba. Porque é um regime comunista perverso e sujo que trata de perseguir, de vigiar exclusivamente o trabalhador. Aí muitos jovens não querem trabalhar porque vê seus pais trabalhando e não conseguindo nada, só roubado, perseguido, humilhado. Por quê? Porque todos os direitos vai para quem não é trabalhador, ou seja, para quem é vagabundo, irmão, né? Porque opera o consórcio do crime, com leis e moeda, e a circulação de dinheiro é dada, o dinheiro, para quem é ou está ligado ao consórcio. E aí todo mundo quer se ligar a esse consórcio para poder ter acesso ao dinheiro. E quem não se liga, quem não se ligar a esse consórcio, é perseguido, é humilhado, é vigiado, né? Sofre todo tipo de mal, irmão. E entre essas regras do consórcio do crime que opera, uma se destaca, que ela é a regra onde a discriminação entre homem e mulher, irmão, é muito grande. Eles criaram regra especialmente para separar o homem da mulher, para discriminar, penalizando o homem por ele olhar para a mulher, por ele tocar nela. Se ele tocar nela, ele pode se tornar um criminoso. E aí
Essa legalização aí, esse tipo de regra aí, irmão, tá destruindo o relacionamento entre homem e mulher. E aí separa o homem da mulher e a mulher vai buscar o seu lado afetivo na própria mulher. E aí gerando uma sociedade muito mais pervertida do que a zona de um relacionamento entre homem e mulher. Muito mais pior. Porque descriminaliza ou criminaliza a relação entre homem e mulher e legaliza a relação entre homem com homem e mulher com mulher. É isso que está acontecendo, irmão. É uma lei suja, maligna, perversa que está destruindo as famílias, irmão. A própria lei está destruindo as famílias. Porque foi criada por pessoas que não é casado, no caso os padres da Igreja Católica, e a maioria desses padres se tornaram boiola, né? Ou seja, se relaciona com homem, porque é proibido se relacionar com mulher, e as freiras também se relacionam com mulher, porque é proibido se relacionar com homem. Ficando uma situação pior, irmão, do que se relacionar com homem. Muito mais pior, muito mais pervertida. E aí dilacera o relacionamento entre homem e mulher. Então, irmão, isso aí tem que ser revisto urgente, porque o dano no ambiente de relação entre homem e mulher é muito grande, irmão. Nós já vimos vários casos aí, divulgados aí nas televisões, de homem que separou de homem, ou melhor, de mulher, para se unir mulher com mulher e homem com homem. Por causa da lei que está penalizando as pessoas, a relação, está estabelecendo regra. Uma das regras que foi identificada, que foi feita para discriminar, para gerar preconceito entre homem e mulher, foi a regra de dar mais direito para as mulheres. E aí o homem se constitui um escravo. O homem se constitui um escravo porque fica sem direito. Numa relação entre homem e mulher, irmão, o direito tem que ser igual. O direito tem que ser igual. Mas quando é dado mais direito para a mulher escraviza o homem. Porque a mulher fica cheia de direito e o homem fica sem ou com pouco direito, ou sem nenhum direito. Então é isso que acontece e que está acontecendo. A mulher realmente ela não tem tanta força igual o homem. E aí, para salvar, para proteger ela, e na verdade isso não é proteção, porque a maneira de proteger a mulher, irmão, que deveria ser adotada, é a base de amar a Deus e amar o seu próximo. Porque se a mulher e o homem amar um ao outro, a proteção é isso aí, a regra. Essa que devia ser a proteção da família. Não dar mais direito para a mulher, para insatisfazer o homem, deixar ele insatisfeito, né? Porque ele não vai ter direito de nada, ele vai se tornar um escravo. E todos os direitos ficam para a mulher. E a mulher acha que está fazendo um bom negócio, e ela fica com a mente pervertida, porque cresce hoje somente nos bens que a família já conseguiu para ela. E ela se torna um personagem do crime, legalizado por lei. Que aí ela pode fazer o que quiser do marido, inclusive matar ele, que todo o direito vai para ela, né? Porque a lei, irmão, ela não prioriza
as regras que deveria priorizar da lei de Deus, de amar a Deus e amar o seu próximo. Então, no momento que ela não prioriza essas regras, no lugar das regras que é estabelecido dando direito para a mulher, se estabelece o ódio. Porque a partir do momento que a mulher tem muito direito, tem mais direito do que o homem, ela pode fazer o que ela quiser dentro de casa. Pode humilhar o homem, pode provocar ele, pode não ter relação mais com ele para ele ficar doido e se separar dela, enfim. Ela pode usar vários recursos que nada disso vai tirar o direito dela. Inclusive até matar ele se ela quiser, né? Não vai tirar o direito dela, porque nas regras constituídas para dar direito para ela, não está estabelecido que ele é obrigado a amar ao seu marido. Então, no momento que é implantado regra que ela não tem a obrigação de amar a ele, ela passa a odiar ele e ela se estabelece com autoridade e poder na família através do ódio, né? Então isso aí é mais uma regra, irmão, feita por homens para constituir a prática do crime dentro do próprio seio da família. Todo tipo de regra que é criada, irmão, para edificar uma família que não traz a regra de amar a Deus e amar o seu próximo, é maligna. É maligna, é diabólica. Então, uma outra coisa também que eu queria falar, e que também tem ligação aí com esse direito dado de forma excessiva à mulher, é o caso, ainda ligado à relação entre homem e mulher, é a relação que ocorre entre homem e mulher de menor, por exemplo. Porque essa regra de dar direito para pessoas de menor, ela não está escrita na lei de Deus. Isso aí não consta na lei de Deus, não. Então ela foi criada especialmente para dar direito para o criminoso de menor. Os maiores criminosos hoje, irmão, que praticam crime, são de menor. Tanto homem como mulher. Porque a lei protege ele para praticar crime. Não para se constituir um cidadão, e sim para se constituir um marginal. Porque da mesma forma como é dado direito para a mulher, mais para ela do que para o homem, também é dado direito para a criança mais do que para o adulto. Então se constitui o mesmo esquema, digamos assim, de estabelecer o crime. Porque a criança pode fazer o que ela quiser e o adulto não pode fazer nada, porque a lei não permite. E aí essa criança é usada pelo consórcio do crime, por isso que dá o nome de consórcio, para fazer ato criminoso, para praticar o crime. E aí, dessa maneira que o crime cresce, irmão. E por isso que dá o nome de consórcio do crime. Para desmontar esse consórcio do crime, só esse trabalho nosso desmonta, irmão, com facilidade. Primeira coisa, a gente vai estabelecer outra lei, que é a lei de Deus. E a regra dela, como eu sempre falo aqui todos os dias, é amar a Deus e amar o seu próximo. Então essa é a regra da lei de Deus. Então todo tipo de regra que foi implantado no relacionamento entre homem e mulher tem que existir a base dessas duas regras. Se não existir esse tipo de regra não prevalece. Porque tem que existir o amor. Se não existir o amor é porque vai existir o ódio. Naturalmente vai proliferar o crime. Com certeza vai dar liberdade à maldade e à violência em família. Então, irmão, a lei de Deus, ela vai resolver tudo isso. Todo esse tipo de coisa aí, ela resolve, irmão. Por exemplo, no relacionamento entre homem e mulher, o direito vai ser iguais. E todos têm que adotar essa regra. O marido e a mulher e os filhos de amar a Deus e amar o seu próximo. Amar
amar a Deus e amar o seu próximo. Então, quem não obedecer essas duas regras, não tem direito. Não tem direito. Porque o direito ele é tirado justamente aí, na desobediência. Não tem direito de possuir bens. Não tem direito nem mesmo de assumir uma relação, irmão, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. A união de duas pessoas que não se amam de verdade, irmão, não tem um amor verdadeiro, ligado a Deus, não tem como dar certo, irmão. Somente Deus, irmão, pode edificar família e unir os casais. Somente Ele. Então não adianta o homem implantar regra. Ele pode até ainda consolidar uma relação, mas só que é uma coisa que não tem firmeza, não tem fundamento e não tem a edificação e aprovação de Deus. Então, irmão, essas algumas ideias que nós temos para falar, né? E falar para todos que nós temos a solução para tudo isso, irmão, que é a lei de Deus. A lei de Deus resolve tudo isso aí. Por exemplo, a lei de Deus ela não indica direito para de menor. Não tem direito especial para de menor, não. Os direitos são iguais, tanto para adulto como para de menor também. Então, por quê? Porque, que nem eu falei agora há pouco, a consórcio do crime ele se estabelece dessa maneira aí. Usando o mesmo esquema que é dado direito demais para as mulheres e menos para o homem, eles usam para dar mais direito para as crianças e menos para os adultos. Então, o consórcio do crime, irmão, ele se consolida dessa maneira. Ele se consolida dessa maneira, o consórcio do crime. Por isso se dá o nome de consórcio do crime. Porque são um grupo de pessoas que gerencia leis criminosas. Leis impuras. Leis que gerencia personagem para praticar crime, para roubar, para matar, para fazer coisas pervertidas. E muitas pessoas crescem dessa maneira, irmão, se dão bem dessa maneira, porque eles se alinharam a esse tipo de regime e conseguem se dar bem. Só que é uma coisa suja, irmão, uma coisa suja e que não tem aprovação de Deus. Então chegou agora o reino de Cristo, com novo conceito, com novas regras, com nova conduta, né, para salvar a humanidade, para salvar as relações, para salvar os casais, salvar as crianças, porque você diz, mas existe a lei que protege as crianças. Protege por crime. Essa proteção não é para o bem, é para se tornar um marginal. Então esse tipo de proteção não serve para as crianças não, irmão. Porque ele já começa desde criança a ser um marginal, desde criança. E aí quando ele se torna adulto, ele não vai ter futuro. Se ele conseguir chegar na fase de adulto, ele não vai ter futuro. Porque a conduta que ele recebeu não foi de um trabalhador, e sim de um marginal. Não foi de uma pessoa de bem, e sim de um bandido, né? De uma pessoa sem caráter, sem amor, né? Sem personalidade, né? Então é isso que acontece, irmão, né? Então é muito importante nós raciocinar sobre isso, né? E identificar os problemas que afetam as pessoas, que afetam a nós também, porque de uma maneira ou de outra isso aí reflete em nosso viver, porque nós vivemos no meio de crianças, nós vivemos no meio de mulheres, né? Então não é viável nós aceitarmos esse tipo de critério que mais na frente vai nos prejudicar. Que Deus possa abençoar todo mundo. Um bom dia a todos, em nome de Jesus.